Olá, alunos EBEG, sou Pedro Coelho, defensor público federal, e é uma satisfação imensa darmos início ao módulo da que eu gosto de apontar como mais importante legislação penal especial. E eu digo a lei penal especial mais importante, calcando-me em dois fundamentos básicos. O primeiro, talvez para você menos importante, mas para quem já está na labuta na seara criminal, é que essa é uma lei, a Lei 11.343, a Lei de Drogas do ano de 2000 e 2006, é uma das leis mais frequentes para quem milita na seara criminal, seja na zona ou na justiça estadual, na esfera estadual, seja de outra forma, de outra sorte, na justiça federal, e aí nesse caso, mormente em relação às situações de tráfico internacional que ocorrem a miúde na região de fronteira do nosso país, mas não exclusivamente. Então, nesse cenário prático, e isso pode ser aferido pela quantidade de entendimentos jurisprudenciais do STJ, do Supremo Tribunal Federal, a quantidade de polêmicas e casuísmos e evolução doutrinária e jurisprudencial trazidas em relação a aspectos atrelados nessa importantíssima Lei 11.343, já denotam por si só a relevância do estudo, da compreensão, que justificam um módulo exclusivamente para ela, em que a gente detalha e esmiuça as principais lógicas e os principais aspectos dessa legislação. E o segundo motivo, claro, esse possivelmente ou até provavelmente é o que mais te interessa, é pela imensa quantidade de questões em provas de concurso, abordando na área direito penal e na área do direito processual penal, detalhes e aspectos que são fundamentalmente previstos na Lei de Drogas, na Lei de 2006, na Lei 11.343, que encerra uma série de polêmicas, sendo que as principais a gente começa a analisar de maneira detalhada e bem exaustiva para te preparar para qualquer pergunta de concurso público a partir desse momento. E aí, depois de detalhar a importância, e eu espero que tenha te convencido de atentar ainda mais para a aula de hoje, estudar esse assunto, fazer as anotações daquilo que eu vou passar para vocês e praticar questões, e vocês vão observar que as informações que eu vier a trazer aqui vão ser, em regra, suficientes, se bem assimiladas, se bem compreendidas, para responder toda e qualquer questão de prova objetiva. Vale a pena a gente se debruçar e se dedicar à efetiva compreensão dessa lei 11.343 de 2006, que eu já aponto acerca da sua estruturação, um detalhe que vai até mesmo nos ajudar a conduzir o nosso módulo de drogas, nosso módulo da lei de drogas. Como assim, Pedro? É porque a gente pode, digamos assim, orquestrar e organizar essa lei 11.343 em três partes fundamentais, só que me interessa a partir de hoje apenas duas. A primeira, do artigo 1º ao artigo 27, ela repousa fundamentalmente aspectos administrativos e de políticas públicas. Ah, Pedro, isso não é interessante, isso não é importante. Na prática é muito importante, na prática ela é muito simbólica, mas para a nossa aula aqui, voltada para a seara criminal, ela é pouco relevante. Pedro, mas como é que eu faço? Eu não vou ler? Não. Faz o seguinte, dá uma lida nesses 27 primeiros artigos apenas para ter uma ideia, mas eles não costumam raramente ser cobrados em prova. A partir de agora, a gente vai se debruçar sobre as duas outras etapas estruturais da Lei 11.343, ou seja, passada essa parte de política pública, a parte administrativa, a gente passa a trabalhar com a área de direito penal material, é a lei de drogas no que se refere à seara material criminal e, posteriormente, no final, vencida toda a teoria geral, os dispositivos específicos, os tipos penais específicos e mais importantes, a análise sobre o procedimento e a lógica estruturada e estrutural
da dosimetria da pena, todas essas peculiaridades, análise de aspectos de constitucionalidade ou não da lei, a gente vai passar a abordar o quê? As peculiaridades procedimentais, que é a parte processual penal da lei de drogas. Beleza? Então a gente vai estruturar iniciando a abordagem a partir da seara material e findando o nosso módulo lá na frente com as observações que eu reputar pertinentes sobre a parte de direito processual penal. E já nesse contexto, dando o pontapé inicial na parte material, convém a gente iniciar a observação numa escala histórica comparativa com a lei anterior, alguns manuais e alguns textos, e eventualmente eu mesmo posso, na minha fala, chamar a nova lei de drogas, que de nova não tem nada. São aí, em 2016 completou 10 anos de lei de drogas, inclusive participei de uma série de debates, a gente tem mais de 10 anos, mais de 12 anos aí, quase 13 anos, mais de 12 anos, melhor colocando, de lei de drogas. Então, nada tem de nova. Mas o vício, algumas vezes, na escrita e até na fala, indica a gente chamar nova lei de drogas. Também acontece isso com a nova lei de organizações criminosas. A lei de organizações criminosas, 12.850, ela é de 2013. Nada de nova também tem. Mas esses vícios, eles se justificam, voltando aqui à lei de drogas, porque essa lei de 2006, ela é um marco efetivo e rompeu com um paradigma que era plasmado na legislação anterior, a chamada antiga lei de drogas, a lei 6368 de 76. Pessoal, a lei 6368 de 76 era uma legislação, por muitos já considerada obsoleta, mas sobretudo porque a lógica da tutela do aspecto atrelado à droga se debruçava especialmente no enfrentamento do traficante. A figura daquele que com a droga se relacionava era voltada com a lógica de tráfico. Droga de tráfico, combate de tráfico, tráfico. E o passar do tempo, sobretudo nas legislações comparadas de países ocidentais, indicava que a questão da droga não era uma questão atrelada, se não exclusivamente, mas não fundamentalmente, à questão da criminalidade. A criminalidade era uma consequência e não a essência da droga. A droga deveria ser considerada e tratada pelos estados como um efetivo problema, mas não problema criminal, um problema de saúde pública. E vários debates e pressões de estudiosos, doutrina e a própria jurisprudência já clamavam por uma nova roupagem normativa que sinalizasse uma coerência com esse pensamento que tomava conta do Ocidente. E veio a Lei 11.343, ao menos o seu discurso era abordar a perspectiva da droga à luz da lógica da saúde pública. E aí trouxe um tratamento bivalente ou um tratamento diferenciado para dois polos. De um lado, um tratamento amaciado, um tratamento cuidadoso, um tratamento que se afaste o máximo possível do aspecto criminal, e esse tratamento mais tranquilo, mais compreensivo, ele ia voltar-se para quem? Para o usuário. O usuário, paulatinamente, não deveria ser considerado e tratado à luz do direito penal, mas sim à luz de política de saúde pública. Diferentemente, apesar desse abrandamento ao tratamento do usuário, houve um recrudescimento sobre aquele inimigo, a figura do traficante. E perceba, eu particularmente, para facilitar a tua compreensão, eu gosto de dizer que a Lei 11.343, ela é verdadeiramente
bipolar. E eu digo bipolar porque, de uma forma ou de um lado, ele trata o usuário de maneira quase que carinhosa, sem muitos resquícios de direito penal. Inclusive, a gente vai ver, é impossível imaginarmos uma situação em que o usuário seja recolhido à prisão cautelar ou prisão definitiva. De outra sorte, o tratamento ao traficante ele foi piorado, ele foi recrudescido. O tratamento ao traficante cada vez mais como um inimigo a ser taxado e enfrentado e combatido com o direito penal, fundamentalmente, veio a ser exacerbado desde 2006, justamente apontando o tráfico como o pior problema da criminalidade, sugerindo o seu legislador nesse ponto, e passados mais de 10 anos a gente vê aí que na verdade é enxugar gelo, que essa política de aprisionamento, de recrudescimento do tráfico, ela nada faz, ela nada contribui, onera o poder público, ela enche os presídios e não resolve a raiz do problema. Mas aqui não é uma aula de sociologia ou de criminologia crítica, só foi uma rápida observação. O que eu quero é que vocês entendam a bipolaridade, mas não escrevam na hora da prova. A lógica da bipolaridade, em verdade, é uma lógica de tratamento díspare para o usuário, um tratamento abrandado, e nesse ponto resta claramente uma evolução em relação à Lei 6368 e, de outra sorte, um recrudescimento, um tratamento mais agressivo, mais firme em relação ao traficante, inclusive com aumento da pena, sobretudo da pena mínima, que era de 3 anos na Lei 6368 e passou a ser pena mínima de 5 anos para o traficante na Lei 11.343. Outros tratamentos ou outros aspectos foram muito bem relacionados ou recebidos quando da edição da Lei de 2006, como, por exemplo, substituição de material entorpecente pela nomenclatura droga. A dizer lei de substâncias entorpecentes não é que está errado, a gente não pode dizer que está errado, mas digamos assim, ela está atécnica, ela está ultrapassada. Por quê? Porque a Organização Mundial de Saúde há muito aponta a necessidade de tratarmos pela nomenclatura correta, que é a droga, sem abrandamentos ou sem estereótipos. É droga, e por isso a gente fala com evidência e com ênfase apontando que a Lei 11.343 é a lei de drogas e insere o Brasil, ao menos nesse aspecto de nomenclatura, dentro de uma lógica de modernidade e coerência com a Organização Mundial de Saúde. A estruturação, a gente já falou, é a direito, aspectos atrelados à seara administrativa e de políticas públicas, do artigo 1º ao 27, que eu não vou trabalhar aqui, e depois a parte de direito material inaugurada pelo artigo 28 e seguintes, para ao final a legislação trazer e tecer considerações de direito ou de aspectos processuais e procedimentais. Iniciaremos a abordagem do direito material depois desse contexto e dessa consideração geral, deitando as nossas atenções especialmente ao artigo 28 da Lei 11.343, o porte de drogas para consumo pessoal. Essa é a lógica da conduta criminalizada. Eu vou ver com os senhores muito cuidado aqui. Por quê? Porque muita gente boa escreve e fala que o artigo 28 ele criminaliza o uso da droga. Meu amor, se alguém te falou isso, ou se você leu isso em algum lugar, esquece essa pessoa. Por quê? Porque ela está te ensinando errado. Você não vai encontrar, e pode acreditar em mim, não vai encontrar um único dispositivo na Constituição, na Lei 11.343 e, sobretudo, no artigo 28 da Lei de Drogas, indicando que o uso de drogas, que usar droga é crime. Poxa, Pedro, é sério? Você vai analisar aqui comigo que não há essa conduta tipificada no artigo 28. O que é tipificado no artigo 28 é o
porte de droga para consumo próprio. Eu sempre conto uma história, uma vez eu lá na Defensoria, eu sou defensor público federal desde 2011, e uma vez na Defensoria chegou um rapaz, um pretenso assistido, e ele estava claramente drogado e fazia questão de anunciar, não sei se era crack, ou cocaína, eu sei que ele estava muito agitado. E chegou, e eu era o defensor plantonista, e doutor, por gentileza, o senhor pode descer aqui que tem um assistido que está alterado. E ele gritava e gritava, eu tô doidão, cheirei muita coca, cheirei muita coca, cheirei muita coca, cheirei muita coca. Só falava isso e nitidamente ele estava alterado. E por que eu trago esse exemplo? Imagine aqui se ele chegasse dessa forma numa delegacia de polícia. E aí ele chegasse, mas imagine que ele não estivesse perturbando, ele só chegasse pro delegado, eu cheirei muita coca, eu usei crack, eu fumei maconha, tô muito doido, usei êxtase, enfim, passasse um verdadeiro cardápio das drogas que ele teria utilizado. O delegado, ele poderia prender eventualmente, ele poderia abrir uma investigação. Nesse caso, pessoal, cuidado, tá? Essa conduta de ele indicar ter usado droga, ela não é crime. É diferente de ele, delegado, eu tô com maconha aqui que eu vou usar. Aí a gente tá no artigo 28. Mas mais na frente a gente analisa detidamente o tipo plasmado no artigo 28. Só quero que você entenda, na nota no material, pelo amor de Deus, que não é o uso de droga criminalizado, mas sim o porte de droga para consumo próprio, beleza? Dentre as características do artigo 28 que eu quero que você analise rapidamente aqui comigo, presta atenção antes da gente ler o artigo 28, que você vai ler comigo na íntegra, ou ao menos as partes principais. Mas eu queria trabalhar rapidamente alguns aspectos desse artigo. E por que eu digo rapidamente? A gente está numa aula de legislação penal especial. Parto do pressuposto, claro, que você já tem um embasamento da parte geral. Ah, Pedro, mas eu não tenho. O ideal era que tivesse, mas fiquem tranquilos que na nossa explicação eu vou passar as principais pontuações e apontamentos sobre cada classificação, mas vamos analisar a característica do artigo 28. O artigo 28, vocês vão ver comigo, ele é um tipo plurinuclear. Meu Deus do céu, que danada é isso, Pedro? Plurinuclear é aquele que aponta mais de um núcleo para a efetivação do tipo. Ou seja, o núcleo do tipo, por assim dizer, é o verbo que, se amoldado à prática, aponta a caracterização típica. Portar a droga. Portar a droga, se eu só tivesse essa previsão, seria um crime mononuclear. Por quê? Porque eu só teria uma forma de consumar esse delito, qual seja de portando a droga. Mas a gente vai ver que o artigo 28, ele, de outra maneira, ele traz uma série, um conjunto de verbos que, ainda que isoladamente praticados, eles tenham suficiência para caracterizar o delito do artigo 28. Beleza? Tranquilo, Pedro, mas um crime plurinuclear, ele tem outras classificações, especificamente no artigo 28, da mesma forma como acontece no tráfico de drogas lá no artigo 33, e presta atenção aqui, vale fazer essa observação, que essas classificações, boa parte delas eu vou poder utilizar lá para os crimes do artigo, para o crime do artigo 33, o crime de tráfico, e claro que eu não vou revisitar essas classificações. Então, quando eu analisar o artigo 33, eu vou dizer, olha, lembra do que eu falei para o artigo 28, aqui a gente aplica e aí vai fazer só as observações de diferenciação. Além do tipo ser plurinuclear, conforme já indicado, uma pluralidade de verbos típicos, é um tipo penal misto alternativo. Que danado é isso, Pedro? Não é um tipo penal misto cumulativo. O tipo penal misto cumulativo, ele seria aquele plurinuclear, vários verbos, que, ainda que praticados esses verbos em um mesmo contexto fático, se fossem verbos ou condutas diversas, haveria concurso de delitos, ou haveria uma pluralidade de crimes. Mas no tipo misto alternativo, que é o caso do 28, que é o caso lá do artigo 33 da mesma lei de drogas, o tipo penal misto alternativo diz que, ainda que haja uma pluralidade de condutas praticadas, se forem um
mesmo contexto fático, será considerada apenas uma única conduta, um único crime, não havendo que se falar em concurso de crimes, beleza? Sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo dessa relação? Pessoal, toma cuidado, tá? O sujeito passivo dessa relação é a coletividade. E quando a gente está diante de um crime cujo sujeito passivo é a coletividade, a doutrina dá uma nomenclatura para derrubar a gente em prova de concurso público, que vocês não vão cair nessa casca de banana. Então anota aí, os crimes da lei de drogas, em sua maioria, ostentam o caráter de ter o sujeito passivo nas condutas típicas, a coletividade, como acontece, por exemplo, no artigo 28 e também no tráfico de droga lá do artigo 33. Quando estivermos diante de um crime cujo sujeito passivo seja a coletividade, a doutrina indica que temos o chamado crime vago. Então, em letras garrafais, Pedro, o que é crime vago? Anote no material. O crime vago é toda aquela conduta típica cujo sujeito passivo nele previsto é a coletividade. Coletividade e crime vago, tranquilo, tá pronto, acerta aí, mas sua questão não vá escorregar nesse ponto. E, por fim, ainda trabalhando classificações, temos que o artigo 28 e o artigo 33, o tráfico, por exemplo, são crimes de perigo abstrato. De maneira bem breve, preciso trabalhar aqui problemas com a classificação de crime abstrato. Pessoal, muito cuidado, tá? Primeiro que eu vou dizer, o crime abstrato, o crime de perigo abstrato é muito complicado de ser entendido como constitucional na minha visão. Mas por dever de ofício, transparência e honestidade, vocês devem já anotar que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, na sua imensa maioria, admitem a existência e a constitucionalidade, ou seja, a compatibilidade dos crimes de perigo abstrato com a ordem constitucional. Então, na sua prova, admite-se o ordenamento jurídico, o STJ e o STF, os chamados crimes de perigo abstrato. Pedro, se o STF, se o STJ, se parcela da doutrina entende constitucional a previsão de crimes abstratos, se você está dizendo que na hora da prova eu preciso ter isso em mente para responder a prova, por que danado você vai apresentar problemas? Porque a depender da prova, por exemplo, de defensoria pública, numa questão de segunda fase ou de prova oral, você tem que ter elementos para criticar. E mais, conforme a gente vai ver, esse artigo 28, o crime de porte para uso pessoal, está sob análise no Supremo Tribunal Federal da constitucionalidade ou não dele. Então, só que o julgamento está suspenso, eu vou trabalhar sobre esse julgamento ainda, acredito que ainda na aula de hoje. Mas o que eu quero é que você já se antecipe e tenha ideia e compreenda quais são os fundamentos que são, me permitam, bastante fortes. O primeiro de todos é sobre o princípio da lesividade ou princípio da ofensividade. E o segundo é a presunção em desfavor do réu. Pessoal, presta atenção aqui. O que eu quero que vocês entendam é que o princípio da lesividade ou da ofensividade é o mais relevante para a gente compreender. Como aponta muito bem a professora lá do Rio de Janeiro, professora Maria Lúcia Caram, na verdade, quando o agente ele porta entorpecente ou porta droga efetivamente para consumo próprio, desde que não verificada no caso concreto ou qualquer risco para um bem jurídico de terceiros, não há, e apenas para a sua própria integridade, a utilização de droga é tida como um mal para a saúde, mas é um mal para a saúde do próprio usuário, assim aponta a professora Maria Lúcia Caram. E se está vinculado a
situação autorreferencial, a intimidade do agente, o Estado ele não pode se imiscuir, sobretudo com a tutela criminal, na intimidade do agente. Essa é a lógica fundamental trabalhada pela professora Maria Lúcia Caram. E ainda mais sobre o princípio da lesividade ou da ofensividade, Luiz Flávio Gomes disserta na seguinte linha: para que estejamos diante de uma conduta criminosa, é preciso, é imprescindível que a gente perceba que a gente tenha ou uma lesão a um bem jurídico ou um perigo de lesão ao bem jurídico. E aí, voltando, o Luiz Flávio Gomes, à classificação fundamental, nós temos um crime de dano e um crime de perigo. No crime de dano, há o quê? Há um dano, ou seja, há uma violação ao bem jurídico. Havendo a violação ao bem jurídico, nós temos um delito de dano. De outra sorte, um crime de perigo, ele não enseja ou ele não exige para sua caracterização o efetivo dano, mas ele exige o quê? O efetivo perigo. Por quê? Porque um crime haverá quando um bem jurídico for violado ou sofrer uma ameaça de violação, um perigo de violação. Beleza. Só que esse crime de perigo, ele pode ser classificado em duas subespécies. O crime de perigo concreto, quando a situação para restar é tipificada. A conduta para ensejar a tipificação, ela precisa restar demonstrada que houve o efetivo perigo daquele bem jurídico e, de outra sorte, o crime de perigo abstrato, quando o próprio legislador, ele presume o estado de perigo, ou seja, não seria necessária a comprovação de que o bem jurídico ficou em perigo. É por isso que Luiz Flávio Gomes, a partir dessa classificação de crime de perigo abstrato, aponta que se está tentando criminalizar uma conduta que concretamente não se comprovou nem mesmo uma situação de perigo para aquele bem jurídico que é tutelado. Será, diz LFG, que a utilização, fumar uma maconha, cheirar uma carreira de cocaína de 1 grama, de meio grama, sei lá, o quantitativo, ele tem o condão de colocar em perigo o bem jurídico tutelado? E qual bem jurídico tutelado? Lembra, é a saúde pública, tá? Será que o uso individual de um agente, ele pode colocar o bem jurídico concretamente em perigo à saúde pública? Diz o professor que não. Luiz Flávio Gomes diz que não. E, portanto, essa conduta violaria o princípio da ofensividade, da lesividade e seria, conforme Maria Lúcia Caram aponta, uma interferência indevida e inconstitucional do Estado na intimidade do agente. Mas, conforme eu havia anotado para vocês, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que o artigo 28 da Lei de Drogas é um crime de perigo abstrato, mas tem entendido, pelo menos por enquanto, não haver inconstitucionalidade. E sobre, genericamente, o crime de perigo abstrato, não há inconstitucionalidade. O que se discute efetivamente na seara do STF é se é ou não devida essa interferência na intimidade do agente, do usuário, beleza? Depois a gente, quando eu for analisar a insignificância, eu complemento a argumentação dessa aplicação de quem defende a aplicação da pena no artigo 28. O artigo 28, além dos aspectos objetivos, ele enseja também um elemento subjetivo específico, chamado dolo específico, que é a exigência do consumo pessoal. Lê comigo o caput do artigo 28. Diz lá: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo. Rapidamente aqui, lembra, ó, vê 1, 2, 3, 4, 5
5 núcleos típicos, 5 verbos nucleares, por isso é um crime plurinuclear. Se eu adquirir e trouxer comigo a droga no mesmo contexto fático, eu pratico 1 ou 2 crimes, Pedro? Por quê? Porque além de ser um crime plurinuclear, é um tipo misto alternativo, ainda que eu pratique mais de uma conduta prevista na lei, se tiver no mesmo contexto fático, eu só vou responder por um delito. E todos esses verbos, eles precisam ser praticados para consumo pessoal. Para drogas sem autorização ou desacordo da determinação legal regulamentar será submetida às seguintes penas. Parágrafo 2º. Aqui, antes de ler o parágrafo 2º, certo, eu preciso de um elemento subjetivo especial, o dolo específico ou dolo especial, que é para consumo próprio. A minha dúvida é o seguinte: quem é que vai comprovar que está ou não presente esse elemento subjetivo? Porque imagine aqui, eu estou carregando, sei lá, está aqui 30 gramas de maconha. E aí eu sou pego, preso em flagrante e tal, o Ministério Público me denuncia por tráfico. E eu digo, olha, meu objetivo era consumo pessoal. 30 gramas de maconha é uma quantidade que, no mínimo, vamos botar isso sendo conservador, pode gerar alguma dúvida. Será que ele estava indo vender? Será que era para traficar ou era efetivamente para consumo pessoal? Você pode perguntar, Pedro, como usuário, eu tenho que provar que aquilo era para o meu uso próprio? O pessoal não, tá? STF e STJ apontam que no que tange ao elemento subjetivo, isso é ônus da acusação. Se o Ministério Público, nesse caso, quiser imputar a conduta de tráfico de droga, a ele recairá o ônus de comprovar que o ânimo subjetivo do agente não era consumo pessoal, mas sim a mercantilização, por exemplo. Se ele não se debruçar de maneira suficiente sobre as provas desse elemento subjetivo, vai militar a dúvida em favor do acusado, culminando, portanto, com a adequação típica, nesse meu exemplo, ao artigo 28. Mas, Pedro, o juiz, o próprio membro do Ministério Público, ele tem alguma baliza para se orientar, além desse aspecto subjetivo? Às vezes fica complicado. Tem sim, diz lá o parágrafo 2º que, para determinar se a droga se destinava ou não ao consumo pessoal, presta atenção, o juiz atenderá a alguns requisitos: natureza, quantidade da substância apreendida, local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Imagine aqui, eu estou indo para o show e aí eu tenho 50 gramas de cocaína, não, 50 gramas de maconha comigo. Só que esses 50 gramas de maconha, elas estão organizadas certinha em 50 já cigarros de maconha. E eu estou com uma pochete cheia de dinheiro trocado, ou seja, e eu estou me direcionando a um show cheio de jovens e tudo mais. Eu tenho aqui a natureza, a quantidade, o local, as condições da ação, sugerindo que o ânimos daquele agente, ele é de traficância. São balizas orientadoras para o juiz e, claro, para o Ministério Público fundamentar a sua tese, a sua imputação. Mas se não lograr êxito, lembra, a dúvida militará em favor do acusado e, portanto, ao artigo 28. Avança comigo para analisarmos as penas previstas no artigo 28 e vocês vão perceber, conforme eu já havia prenunciado, que não há previsão de prisão para o artigo 28, mas eu vou além. Pode anotar no seu material, meu querido. No artigo 28, no crime de porte de droga para consumo pessoal, não há, em razão dessa conduta, em razão desse crime, em razão dessa previsão normativa, não há hipótese alguma de você ficar preso.
Então presta atenção, eu estou dizendo que você não vai ser condenado e ficar preso, vai transitar em julgado sua condenação e não vai ficar preso, não vai ter prisão preventiva, não vai ter lavratura de auto de prisão em flagrante. Ah, Pedro, mas se eu não cumprir a determinação, a sentença, você não vai ser preso. Anote, não há hipótese de você ser preso cautelar ou definitivamente em razão da prática da conduta plasmada no artigo 28. Anotou? Então, se você verificar na sua prova alguma hipótese que diga o cara praticou 28 e vai ser preso, está errado, tá? Beleza? Certo, Pedro, mas e aí se o cara for condenado? Que ele pode ser condenado, né? Por enquanto pode. Aí ele vai se submeter a algumas sanções essas previstas no artigo 28. A advertência sobre efeitos de droga, a prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Perceberam, pessoal? Esses 3 incisos iniciais, eles já corroboram aquilo que eu tinha falado. Lembra quando o comparativo da Lei 11.343 com a Lei 6.368 de 76, eu disse que a Lei 11.343 ela trouxe um abrandamento em relação à figura do usuário. O cara não pode ser preso em hipótese alguma. O cara vai sofrer sanções, entre aspas, de advertência, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento ou curso educativo, enfim, são quase que um puxão de orelha ou quase que uma sanção paternal, digamos assim. As penas previstas, diz o parágrafo 3º, nos incisos 2 e 3, ou seja, a prestação de serviço e medida educativa do caput deste artigo, serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses. E se descumpridas, vão ser de até 10 meses. Vê aqui, em caso, no parágrafo 4º, de reincidência, melhor dizendo, as penas previstas nos incisos 2º e 3º deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses. Se se tratar de réu primário, 5 meses dessas punições, até 5 meses, melhor colocando, se for reincidente, até 10 meses. Pedro, mas e se estabelecido você tem que ir para um curso, um programa educativo, e eu não for? Eu vou ser preso, eu já disse, não tem hipótese de você ser preso. Certo, Pedro, mas vai ficar elas por elas? Não. Vê o parágrafo 6º. Para a garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput nos incisos 1º, 2º e 3º, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo sucessivamente a 1. Admoestação verbal, meu Deus do céu, né? Qual a diferença de admoestação verbal? Perguntaram isso em prova oral, meu Deus do céu. Qual a diferença na lei de drogas, no artigo 28, entre a advertência e de admoestação verbal? Pessoal, a advertência é uma sanção prevista no caput ou passível de ser aplicada já em sentença, independentemente de outras condições, e se dá como regra por escrito. De outra sorte, a admoestação verbal ela está prevista como sancionamento da conduta de descumprimento das medidas sociais e educativas inicialmente fixadas e, como o próprio nome aponta, ela deve se dar de maneira verbal entre autoridade judiciária e acusado. Além da admoestação verbal, um puxão de orelha mais incisivo e verbalizado, também há previsão de incidência de multa. Outra questão de prova. Cuidado, tá? O artigo 28, ela não traz como sanção primária a fixação de multa. Quer dizer, Pedro, que se eu for pego como usuário de droga ou comportando droga para consumo pessoal, eu não vou ser multado, não. Você só vai ser multado se, fixada a medida educativa, você vier a descumprir. Aí você vai ser multado. Pelo amor de Deus, não vamos errar isso em prova. O descumprimento reiterado das penas apontadas no artigo 28 pode ensejar crime de desobediência. Aqui, pessoal, vamos para a regra, tá? A mesma coisa lá na Lei Maria da Penha. A gente podia adaptar aqui a pergunta
para a Lei Maria da Penha. O descumprimento das medidas protetivas de urgência do artigo 22 da Lei 11.340, elas podem ensejar o crime de desobediência, e para ambas a resposta é negativa e a fundamentação é a mesma. Quando a lei penal ou extrapenal ela trouxer a sanção para um comportamento reprovável e não fizer a advertência em relação à possibilidade de responder por crime de desobediência, é porque o legislador assim caminha a jurisprudência, ele mesmo entende incabível. É justamente o que acontece aqui no artigo 28, o descumprimento, o legislador ele não comentou, ele não trouxe a previsão a possibilidade de responder o agente por crime de desobediência. Mesma coisa lá na Lei Maria da Penha. Então não é possível nessas duas situações responsabilizar o agente por crime de desobediência. Pedro, mas tem algum outro exemplo aí que autorize, porque eu não estou concordando muito não. Então tem, tá? Anota aí o artigo, salvo engano, 219 do Código de Processo Penal, ele é bem emblemático. O que é que ele diz? Olha, a testemunha intimada para comparecer ao ato de audiência, ela deve comparecer salvo prévia justificativa fundamentada. Imagine que no dia da audiência a testemunha é devidamente intimada, ela simplesmente não aparece lá no ato de instrução, no ato de audiência. O juiz vai fazer o quê? Ele pode, presta atenção, e não teve a justificativa, claro. O juiz pode fixar multa ou deve fixar multa para ser adimplida por parte dessa testemunha. Mas tem alguma outra coisa? O artigo 219 fala, independentemente da multa, é possível ainda a responsabilização dessa testemunha faltosa pelo crime de desobediência. Aqui o legislador fixou a sanção, mas advertiu ainda a potencial cumulação com um crime de multa a ser instaurado num processo autônomo e próprio. Beleza? Mas não é o que acontece, repito, no artigo 28 e tampouco lá nas medidas protetivas de segurança da Lei Maria da Penha. Avança aqui comigo. Houve descriminalização do porte de droga para consumo próprio, tema excelente que você precisa dominar indo e voltando. E eu vou tentar trabalhar justamente todas as peculiaridades mais importantes dessa polêmica. Em primeiro lugar, essa pergunta ela está dentro da ordem do dia. Por quê? Porque o artigo 28 ele está sob todos os holofotes, já que sua aplicabilidade, a sua constitucionalidade, ela está claramente sendo discutida e até mesmo em xeque no cenário jurisprudencial, especialmente no Supremo Tribunal Federal, uma vez que o órgão plenário do STF encontra-se analisando um caso concreto que deve definir a análise da constitucionalidade ou não do artigo 28. Claramente, calcando-se na lógica do princípio da lesividade e da possibilidade de se reconhecer o artigo 28 como uma incursão indevida do Estado na luz ou no braço criminológico, no braço criminal, melhor dizendo, na intimidade do cidadão. Mas perceba que quando eu pergunto sobre a descriminalização, eu não estou falando claramente da constitucionalidade do artigo 28. Eu estou me limitando à análise do próprio artigo 28, já que o artigo 28 ele pressupõe, ele goza de presunção, melhor colocando, de constitucionalidade até o ulterior posicionamento do STF. A gente vai analisar aqui o que é esse marco do artigo 28? Qual é a grande modificação que ele trouxe? Por que isso? Porque parcela da doutrina, e hoje a gente pode registrar que é parcela da doutrina minoritária, mas muito importante, e por todos eu vou citar Luiz Flávio Gomes, entende que o que houve em relação ao artigo 28, lembra, o artigo 28 ele materializa um abrandamento em relação à Lei 6368, do tratamento do usuário, correto? Beleza. Só que o que é que o Luiz Flávio Gomes aponta e também a doutrina minoritária correndo junto com ele?
diz que o que houve nesse abrandamento foi uma descriminalização. E perceba, descriminalizar é fazer com que uma conduta que era criminosa deixe de ser crime, correto? Porque muita gente fala descriminalizar como se fosse sinônimo de legalizar. Então, não sei se você está entendendo. Quando Luiz Flávio Gomes e a doutrina dizem que o artigo 28 ele descriminalizou o porte para consumo próprio, ele não está dizendo que o porte para consumo próprio ele foi legalizado, muito pelo contrário. A gente até viu, se fosse legal, não teria ou não ensejaria sanção. E há sanções a medidas socioeducativas, a medida de advertência, a obrigação de comparecimento a cursos e programas educativos, tudo isso, prestação de serviço, tudo isso são sanções, tá? E se há sanção, é claro que essa conduta não é legalizada. E a analogia que a gente pode fazer é que para muita gente deixa isso fica triste, porque vocês sabem que o adultério já no Brasil, ele foi crime, né? Óbvio que sabem. Só que já há algum tempo, o adultério não é mais crime. Essa conduta do adultério, melhor colocando, o que é que aconteceu? O adultério, essa conduta, ela foi descriminalizada. Mas não fique feliz, não. Eu não estou dizendo que o adultério é legal. Como assim, Pedro? Não estou dizendo que você está livre e leve e solto para praticar o adultério. O que eu estou dizendo é que se você for adúltero, se você praticar o adultério, você não vai responder criminalmente. Certo, Pedro? Mas se eu não vou responder criminalmente, isso está legalizado. Não. Ele permanece, o adultério, como um ilícito civil. Para o ordenamento jurídico, não é uma conduta legal. A única coisa que o ordenamento está falando, ela não é uma conduta séria, a ponto de justificar a última ratio do direito penal para se imiscuir nessa situação. Deixa lá na esfera civil, que é chata mesmo, para cuidar desse negócio, que o criminal a gente tem mais o que fazer. É isso que é descriminalizar. Quando Luiz Flávio Gomes e a doutrina dizem que o artigo 28 descriminalizou o artigo, ou foi descriminalizado, descriminalizou, melhor colocando, a conduta de porte para consumo próprio, ele não está dizendo que houve legalidade, mas que não é mais crime. E para fundamentar o raciocínio, o LFG ele se vale da Lei de Introdução ao Código Penal Brasileiro, que tipifica, ou que qualifica, que conceitua crime e contravenção. Diz lá o artigo 1º, considera-se crime a infração que a lei comina a pena de reclusão ou detenção, quer isolada, alternativa ou cumulativamente com a multa, contravenção a infração que a lei comina isoladamente pena de prisão ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Ou seja, para ser crime ou contravenção, eu preciso estar diante de uma pena de reclusão, de uma pena de detenção ou de uma pena de multa para ser crime, ou contravenção, uma pena de prisão simples ou de multa. Só que nem prisão simples, nem detenção, nem reclusão e tampouco multa estão lá no artigo 28. A multa, lembra, só vai ser ensejada em caso de quê? Em caso de descumprimento da sanção inicialmente prevista. Então, diz Luiz Flávio Gomes, não se amolda o artigo 28 a qualquer conceito da lei de introdução ao CPB de crime ou contravenção. Como o nosso sistema, ele, até os dias de hoje, era reinado com a lógica de uma dúplice classificação do que se chama infração penal. A infração penal poderia ser crime ou contravenção. Como esse artigo 28 ele nem se amolda o crime e tampouco se amolda ao conceito de contravenção, Luiz Flávio Gomes faz o quê? Ele cria o terceiro tipo ou o terceiro critério ou espécie de infração penal, que é a infração penal sui generis. Nesse cenário, LFG e essa doutrina minoritária apontam no seguinte sentido de maneira objetiva. O artigo 28 da Lei 11.343 de 2006 descriminalizou, deixou de fazer com que o porte para consumo pessoal fosse crime.
plasmando um novo tipo ou critério de classificação da infração penal. Conforme previsto no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal Brasileiro, a conduta delineada no artigo 28 da Lei de Drogas não se amolda ao conceito de crime e tampouco se amolda ao conceito de contravenção e não de delito, como está escrito aí, tá? É infração penal, é crime, contravenção ou infração penal sui generis, que é justamente o exemplar plasmado no artigo 28. Essa é a posição minoritária, mas muito importante. O que houve para essa posição? Descriminalização. Certo, Pedro? E a doutrina majoritária e agasalhada no STF e no STJ? Refuta essa ideia. Diz o STF e o STJ, não há que se falar em descriminalização. Não há que se falar em indicação de um critério tricotômico da infração penal que justifique essa nova classificação de infração penal sui generis. Mas, Pedro, e como é que esse STF, STJ e essa doutrina argumentam para refutar aquele raciocínio tão bem desenvolvido pelo LFG? Dizem o seguinte, pessoal, a lei de introdução ao Código Penal brasileiro é uma lei ordinária e, como tal, ela traz uma classificação que pode perfeitamente ser complementada, inovada ou modificada por outra legislação de mesmo status e de mesma hierarquia, que é justamente o que aconteceu com a Lei 11.343, que da mesma forma é uma lei, o quê? Uma lei ordinária. Por isso o STF e o STJ diz que o que a Lei 11.343 fez ao trazer o ordenamento, o artigo 28, foi aumentar ou modificar o critério de conceituação de crime. Se o crime poderia ou exigiria pena de detenção, pena de reclusão, pena de detenção cumulada, alternativa ou não com uma multa, hoje não mais é possível se limitar a essa definição. Não há, de acordo com o STF e o STJ, óbice normativo legal para qualificar o artigo 28 como crime. O que o artigo 28 fez foi trazer uma nova modalidade de crime e permanece com a lógica de infração penal. É crime e sua ampla conceituação ou contravenção penal. O que houve, na verdade, foi uma fixação de novos critérios. Certo, Pedro? Então, o STF, o STJ e a doutrina minoritária, majoritária, melhor colocando, refutam a ideia de descriminalização. Mas eles falam que não houve absolutamente nada. Esse artigo 28 ele é tão estranho. Não. Pessoal, o que o STF e o STJ falam é que o artigo 28 ele é bastante peculiar, mas ele continua qualificando-se como crime. O que houve, na verdade, de acordo com a jurisprudência, foi uma despenalização. Não confunda descriminalização lá do LFG com despenalização. Só que essa expressão que eu preciso que você domine, essa expressão ela é tenebrosa e eu quero que você anote, se você está digitando ou anotando, 4 vezes despenalização, despenalização, despenalização e despenalização. Faz um chaveamento e anota expressão utilizada pelo STF e pelo STJ. Cuidado. Por que eu estou falando isso? Descriminalização é deixar de ser crime. Despenalização é deixar de ser penalizado. E é por isso que a doutrina critica de forma veemente essa expressão utilizada na jurisprudência dos tribunais superiores. Afinal, a gente acabou de ver que o artigo 28, ele continua trazendo penalizações. Todas aquelas, penalização paternal, você falou, mas ainda assim é uma penalização, correto? Beleza. E o que é que a doutrina fala? A doutrina, ela bota closed caption, ela bota tradução nessa danada dessa despenalização. O que o STF e o STJ quiseram falar e erraram e não admitem é que não é que houve uma despenalização. Por quê? Porque ainda existe penalização. O que houve foi uma despenalização
desprisionalização ou descarcerização. Eu quero que você tome cuidado com essas 4 expressões, tá? Essas 3 ou 4, e aí eu vou devagar repetir. Descriminalização, deixar de ser crime, é a ideia de Luiz Flávio Gomes trazendo a infração sui generis como um critério tricotômico da definição de infração penal, refutada pelo STF e STJ. STF e STJ e parcela da doutrina. O que houve foi uma despenalização. Essa é a expressão para sua prova, presta atenção, do STF e do STJ. Só que ela nos induz a erro, porque despenalizar é deixar de penalizar algo que era penalizado, e não foi isso que aconteceu. A gente acabou de ver que o artigo 28 ele traz sim sanções e, portanto, penalizações. Mas o que o STF e o STJ quiseram dizer na leitura da doutrina crítica é que o artigo 28 ela não trouxe uma descriminalização, mas tampouco uma despenalização. O que houve foi uma desprisionalização ou descarcerização. O que é uma desprisionalização ou uma descarcerização? É que aquela conduta não mais enseja a prisão ou o cárcere, apesar de permanecer sancionando e dentro da esfera do direito penal. Beleza, pessoal? Tranquilo, eu repeti aqui, mas fui o mais didático possível para você não errar essas 4 expressões, pelo amor de Deus, mas vamos avançar aqui para finalizar até o ponto onde eu me propus. É possível a aplicação do princípio da insignificância ao crime do artigo 28 da Lei de Droga? Pessoal, não, tá? É bem verdade que pontualmente a gente já enxerga previsões, ou melhor dizendo, precedentes isolados, mormente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Contudo, a maior parte da jurisprudência do Supremo e também do Superior Tribunal de Justiça advogam a incompatibilidade da insignificância ao artigo 28. Dito de outra forma, o postulado da bagatela própria da insignificância não pode ensejar a atipicidade material da conduta perpetrada no artigo 28 da Lei 11.343. E por que os tribunais superiores apontam isso? São alguns dos fundamentos seguintes que eu gostaria de revisar com os senhores. Primeiro de tudo, o STJ, sobretudo, fala o seguinte: olha, se a gente for trabalhar com a insignificância em relação ao artigo 28, a gente vai estar trabalhando com a ideia de que a jurisprudência está revogando um tipo penal, porque a ínfima quantidade de droga é praticamente um pressuposto lógico normativo do artigo 28. Ora, não dá para a gente imaginar que a regra do artigo 28, que é crime, que é o porte de droga para consumo pessoal, que vai haver uma quantidade significativa de droga. A regra é que, para ser consumo pessoal, a quantidade seja ínfima. E se a quantidade ínfima ensejar o princípio da insignificância, a gente vai estar praticamente revogando o referido dispositivo. Esse é o primeiro fundamento. O segundo fundamento, olha, a tutela penal do artigo 28 está pouco se importando com o usuário. Afinal, o bem jurídico tutelado não é a saúde do usuário, mas sim a saúde pública. O sujeito passivo é a coletividade. Trata-se, lembra de nomenclatura, como questão de sobrevivência, trata-se de um crime vago. Crime vago é aquele em que o sujeito passivo é a coletividade. Beleza? Beleza. E se é a saúde pública ela vai ser vulnerabilizada, ela vai ser atingida, ela vai ser posta em risco, não pela quantidade, mas sim pelo comportamento. E não dá para se tolerar crime ou comportamento insignificante que viole um bem jurídico ou como a saúde pública, que é um bem de todos. Beleza? E por fim, o terceiro argumento é que o usuário, apesar da insignificância aparente da sua conduta vista num contexto individualizado, ele contribui para retroalimentar um sistema plasmado de organizações criminosas que se dedicam fundamentalmente ao tráfico de droga. O usuário, nesse seu comportamento, diz o STF e o STJ, terminam por alimentar o odioso sistema da traficância de droga.
Beleza? Esses são os argumentos. Trago aqui à baila um julgamento nesse sentido. Lê comigo aí. Independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação contra a legem de norma penal incriminadora. Aquilo que eu falei. 2. O objeto tutelado pelo 28 é a saúde pública e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade. É um crime vago diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes, ainda usando a nomenclatura antiga. Para a caracterização do delito descrito no 28, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado, o crime de perigo abstrato, beleza? Isso porque ao adquirir a droga para seu consumo, o usuário realimenta ou retroalimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. Para fim, a reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas previsto no 33 da mesma lei. É o RHC 35920 de Brasília, da 6ª turma do STJ. Beleza, pessoal? O que se entende por droga na Lei 11.343? É justamente isso que a gente vai analisar no nosso próximo encontro, findando esses aspectos gerais, concluindo toda e qualquer consideração em relação ao artigo 28 e já partindo de maneira bastante direta para a análise dos demais delitos, sobretudo com foco primordial no crime de tráfico de drogas, iniciando no artigo 33 da Lei 11.343. Espero que vocês tenham gostado da aula, das considerações, muita informação, mas saibam e acreditam, tudo que está sendo falado é muito relevante para a sua preparação, para a sua compreensão, para a sua formação e, mais do que tudo, para a sua prova de primeira, de segunda e de terceira fase até a posse. Um grande abraço e até o próximo encontro.